Ou seja, pague a si mesmo primeiro e só depois do que sobrar, destine para seus gastos. Um orçamento com excedente permitirá que você destine sua economia para ter de 3 a 6 meses de seus rendimentos como uma reserva de emergência. E só depois disso começar a buscar alternativas de investimento para aumentar os ativos que lhe proporcionem renda passiva e, assim, depender cada vez menos de um salário ou de um trabalho. Alavancar seu dinheiro. Alavancar significa fazer mais com menos, obter mais dinheiro investindo o mínimo possível. Esta inteligência é a que mais impactará em sua vida financeira e aumentará significativamente seus rendimentos e resultados. Muitas pessoas acham que é necessário ter muito dinheiro para isso. No entanto, existem muitas formas de alavancar para gerar mais dinheiro, por exemplo, com o dinheiro dos bancos ou com o dinheiro ou o tempo de outras pessoas. Nos negócios imobiliários, alavancar com os bancos é muito comum, porque você só precisa ter 10% ou menos do valor de uma propriedade para adquiri-la e poder gerar renda alugando-a ou vendendo-a. Por exemplo, os milionários se alavancam com o tempo de outras pessoas, contratando-as para cuidar de suas casas, administrar suas empresas, deixando-lhes tempo livre para continuar gerando dinheiro. Eles não se distraem com atividades que não agregam valor, delegam todas essas atividades e concentram seu tempo em tudo o que lhes traz maiores benefícios. Também alavancam seus negócios com empréstimos de instituições financeiras a taxas de juros muito baixas para usá-los em seus investimentos. Financeiramente e a nível empresarial, sabe-se que a dívida gera benefícios, embora pareça incrível. Por isso, muitas vezes é mais conveniente usar crédito do que o próprio dinheiro da empresa, porque é menos custoso e mais rentável. Mas deve-se ter cuidado para não se endividar demais, para não afetar o nível de risco e o aumento das taxas de crédito. Por exemplo, vejamos este primeiro caso em que investimos R$10.000 de nosso dinheiro em um negócio com uma margem de 20% ao ano. Então, teríamos um lucro de 20% do que foi investido, ou seja, R$2.000, total de R$12.000. Agora vamos ver em um segundo caso em que nos alavancaremos com o dinheiro do banco por meio de dívida. Investiremos o mesmo que no caso anterior, R$10.000 de nosso próprio dinheiro, e pegaremos emprestado R$10.000 a mais do banco, a uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, no final do ano, sendo o mesmo negócio, a margem também seria de 20% dos R$20.000 investidos. Obteríamos R$4.000 de lucro, totalizando R$24.000, dos quais devemos devolver ao banco os R$10.000 emprestados e R$1.000 correspondentes a 10% de juros, ficando com R$13.000, o que é maior do que os R$12.000 obtidos no primeiro caso, usando os mesmos R$10.000 de nosso dinheiro. Isso nos mostra o poder da alavancagem para gerar lucros. Sem dívida as empresas ganham, mas com a alavancagem por meio de dívida ganham mais. Aumentar sua informação financeira. As pessoas pensam que a riqueza das pessoas está em seu dinheiro. No entanto, sua principal riqueza está em sua capacidade de gerá-la e em seu conhecimento. Por isso, você precisa se informar e conhecer o negócio ou investimento em que vai investir. Caso contrário, é muito arriscado investir, por exemplo, na bolsa de valores, em imóveis ou em qualquer outro empreendimento sem ter conhecimento desses assuntos, porque você pode perder seu dinheiro facilmente. Segundo Kiyosaki, antes de entregarmos nosso dinheiro a especialistas financeiros, devemos nos certificar de aprender e desenvolver nossa própria inteligência financeira. Primeiro, aprenda sobre no que você vai investir, praticando com disciplina, porque não há atalhos ou caminhos rápidos. Atualmente, estamos na era da informação, e para o bem ou para o mal, está ao alcance de todos. Por isso é importante, se você deseja ser responsável com seu dinheiro, saber a diferença entre opiniões e fatos. Neste mar de informações, internet e redes sociais, você deve desenvolver sua capacidade crítica para encontrar e educar-se com informações corretas que permitam tomar melhores decisões financeiras e de investimento baseadas em fatos e não em opiniões. Quantas vezes conhecemos pessoas que, guiadas por falsos gurus de investimento, acabaram perdendo todo o seu dinheiro? Por exemplo, existe uma estratégia nos investimentos usada por pessoas inescrupulosas chamada de pump and dump, que consiste em comprar barato e inflar o preço de uma ação,
criando falsas expectativas de lucro futuro e vendê-la no ponto mais alto, deixando os investidores ingênuos e mal informados que acreditaram ter feito o negócio de suas vidas com grandes perdas e ativos inúteis. Por isso, informe-se bem, porque você encontrará na rede vozes que oferecerão o santo graal dos negócios, que encontraram a fórmula para enriquecer você e que generosamente a compartilharão por uma modesta quantia em dinheiro. São muitas as pessoas que caem nessas situações, principalmente as menos informadas. Por exemplo, se você quer investir em imóveis, então deve se educar, ler sobre o assunto, participar de conferências, treinamentos, assinar revistas do setor e se cercar de pessoas que já estejam neste negócio. Assim você poderá obter informações sobre o setor. Não há melhor professor do que a experiência, então aprenda com a experiência de outras pessoas. Alavanque o conhecimento delas. Depois de aprender, avalie investir gradualmente, assumindo riscos calculados e sem arriscar significativamente seu capital. Ganhe experiência naquilo em que deseja investir. E como diz Kiyosaki, o importante para ganhar dinheiro não é o ativo em que você vai investir, mas sim o que você sabe sobre esse ativo. Todos nós lidamos com dinheiro, mas infelizmente como administrá-lo não é ensinado nas escolas. Por isso vemos muitas pessoas com problemas econômicos, principalmente por falta de educação financeira. Seja você um empregado, empreendedor ou investidor, você deve cuidar do seu dinheiro e, para isso, deve garantir que desenvolve sua inteligência financeira, pois seus rendimentos, resultados e sucessos financeiros dependerão diretamente do nível dessa inteligência. Não se esqueça de garantir seu kit com mais de 100 livros best-seller no primeiro link da descrição. Aprimorar sua educação financeira nunca foi tão fácil. Se você aplicar tudo isso, chegará o momento em que o dinheiro deixará de ser uma preocupação para você e você alcançará a vida financeira que deseja. Curta esse vídeo para que o YouTube recomende a mais pessoas. Também deixo alguns vídeos recomendados. Obrigado pelo seu tempo investido. Até a próxima. Há muitos anos atrás, comecei pobre. Comecei louco, comecei um tanto estúpido. E ao longo dos anos, comecei a estudar o tema do sucesso. E tive uma ideia simples que surgiu durante minha infância. E creio que tenha sido a ideia mais importante que já tive. E essa ideia era simplesmente esta: se você estudar pessoas bem-sucedidas e fizer o que elas fazem, você também terá sucesso. E se você estudar pessoas mal-sucedidas e evitar fazer o que elas fazem, então você não será um fracassado. E o que quero compartilhar com você hoje são alguns dos princípios que descobri em mais de 20 anos de pesquisa. Estudei homens e mulheres de sucesso, li biografias e autobiografias, observei suas características e princípios, estudei filosofia, economia, religião, psicologia e metafísica, e cheguei a 10 qualidades. Pode haver mais ou menos, mas acredito que cada uma dessas 10 qualidades que pessoas de sucesso têm, se você as possuir, nada no mundo poderá impedir você de alcançar um sucesso excelente. Então vamos falar sobre esses princípios. Os primeiros princípios são sobre clareza. Isso significa clareza de pensamento, significa pensar de forma clara, e isso se estende a uma série de outras coisas. Em relação à clareza, isso significa ter a habilidade de determinar exatamente o que você deseja ser, ter ou fazer na vida. E quanto mais estudo pessoas de sucesso, mais percebo que cada uma delas, os 5% mais bem-sucedidos, tem uma visão clara de onde estão indo e do que desejam alcançar. E quando observo pessoas sem sucesso, ou pessoas que parecem estar perdidas e à deriva,